Fique agora com o Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, queridos amigos, queridos irmãos companheiros da nossa Rádio Fraternal. Hoje de volta com o nosso programa Espiritismo em Ação. Recebendo nossa querida amiga, companheira de jornada da doutrina, Estela Mares, psicóloga, palestrante, expositora, dirigente de turma da Escola de Aprendizes do Evangelho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Santo André. Seja muito bem-vinda novamente, já que nos deu o prazer de tê-la conosco na palestra e agora recebendo você para esse nosso bate-papo. Muito obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? É um momento muito gratificante, muito acolhedor e muito bom a gente poder estar falando mais uma vez sobre essa querida doutrina que nos auxilia tanto. Com certeza. Então, o nosso programa de o Espiritismo em Ação, e como a gente sempre gosta de comentar, a gente gosta de trazer as pessoas que já vivenciam a doutrina, para que elas tragam para a gente a sua experiência do dia a dia, a sua experiência profissional. Como é que isso funciona, como é que ela trabalha a doutrina e o seu lado profissional. Se isso ajuda, ou se isso tanto faz, ou às vezes ela tem que ter um certo jogo cintura, porque não são todas as pessoas que aceitam a doutrina. E aí, no seu caso, Estela, você como psicóloga, há quantos anos já? Há 27 aninhos. 27. E como da doutrina espírita? Pouco tempo menos, 25 anos. Praticamente trabalhando junto, os dois. Praticamente, né? Nasceram quase que juntos. Quase que juntos. E aí, como é que você lidar com essa questão, até mesmo você tem esse contato muito afinado com as pessoas, né? As pessoas precisam que você atenda, elas têm que se abrir, têm que confiar em você. E aí, como é que funciona? Isso é uma coisa que você deixa transparecer ou você lida isso de uma maneira natural? Como é que você lida a questão da doutrina e a sua profissão, o atendimento? Ricardo, é assim, olha, na questão de deixar transparecer ou não, eu não escondo, né? Na minha mesa tem um Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho um quadro de Jesus, quando se abre a porta, você já vê. Então, assim, eu não escondo, mas eu também, quando a pessoa entra, eu não falo, olha, eu sou espírita, né? Não. Uma coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida pessoal, né? Mas quando a pessoa me pergunta, eu nunca escondo. Se a pessoa me perguntar qual a sua religião, eu sempre digo, eu sou espírita. E quando elas querem saber um pouco mais, às vezes se confundem, perguntam, é Umbanda, Candomblé, mesa branca. As pessoas ainda falam muito, né, em mesa branca. Então eu explico, né? Eu sou kardecista, eu explico o que é a doutrina espírita e respeito até onde a pessoa quer saber. Porque no meu trabalho sou só eu e o meu paciente que está ali na minha frente. Então, se ele faz uma pergunta, ele demonstra uma curiosidade, eu procuro sanar isso. Alguns simplesmente, tá, tudo bem. Outros falam, que interessante, eu tenho algumas curiosidades mesmo, queria te perguntar algumas coisas. E aí, se a pessoa quer perguntar, a gente fala. Eu, pelo menos, tomo essa postura. Por quê? Porque está partindo do paciente, né? E dentro da psicologia, dentro do setting terapêutico, né, que a gente fala, aqueles 50 minutos que é da pessoa, ela que dá o tom na sessão dela. Então, o assunto que ela trouxer, ela vai ser desenvolvido. E se ela tem uma curiosidade sobre a doutrina e me pergunta, e é algo que eu sei, eu vou dizer a ela. Já aconteceu de eu ter pacientes evangélicos, católicos, ateus, né? E nenhum deles até hoje eu tive problema de falar, olha, então não vou continuar o tratamento porque você é espírita. Nem mesmo os evangélicos, que às vezes a gente percebe uma restrição maior. Aliás, eu tenho vários amigos e amigas evangélicos que
eu sinto assim, olha, é tão bonito porque a doutrina espírita mostra isso, né? Que o importante é o Cristo. Que tomara, né, um dia caiam todas as bandeiras, elevem somente o Cristo. E as pessoas com quem eu desenvolvi essa amizade, nós temos essa visão. O importante é Cristo. Nós não vamos ficar aqui brigando, discutindo religião, se a sua é certa, se a minha é errada, ou vice-versa, né? E com os meus pacientes a gente não se aprofunda tanto assim, mas eu me lembro que uma vez, um que já era evangélico, eu sabia, ele já tinha dito, quando ele perguntou e eu falei, ele ficou em silêncio e eu perguntei, isso é um problema para você? Porque se for, nós podemos falar sobre isso. E ele falou assim, não, eu até fazia nunca imaginei que você fosse espírita, porque você é uma pessoa tão boa. Então, assim, será que espírita é ruim? Eu ainda pensei. E aí eu perguntei isso para ele, né? Mas por quê? Espírita é ruim? Aí ele ficou assim pensativo, né? E eu me lembro que logo que eu comecei na doutrina, eu ouvi uma palestra uma vez, onde o palestrante dizia isso, né? Que ser espírita é a nossa atuação diária. É viver sobre essa égide, né? Viver praticando tudo aquilo que a gente aprende. E dentro da doutrina nós aprendemos o quê? Os ensinamentos cristãos. Então, se nós procuramos praticar isso, nós seremos pessoas melhores a cada dia. E a melhor forma de divulgar o espiritismo é com a prática do cristianismo. E mostrar o que é o espiritismo, né? Porque o espiritismo não é o cristianismo rede vivo? Então, eu acho muito legal isso, porque é uma forma da gente conscientizar também as pessoas, né? Através das nossas atitudes e das nossas ações. E aí foi muito interessante, porque a pessoa mudou um pouco a visão dela sobre o espiritismo e os espíritas, né? Foi muito interessante. Aí vem uma pergunta, né? Que nem você colocou, que às vezes as pessoas chegam, elas vêm até você, trazendo ali uma visão, né? Ou em busca, às vezes, de algumas respostas. E quando você se declara espírita, eu acredito que você acaba também, às vezes, virando uma orientadora, né? E aí as pessoas começam a ter mais curiosidade, muitas vezes, da questão espírita, talvez até deixando um pouco de lado aquilo que levou ela até você. E aquilo que você colocou, quem comanda a sessão o assistido ali que está contigo, você tem que deixar fluir. Mas como é que você faz esse intercâmbio? Chega uma hora que você tem que chegar para ele e falar assim, olha, vamos focar no seu problema, ou a coisa vai indo e tal. Bom, também pode ser, né, que o problema da pessoa também seja a questão espiritual ou resolvendo-se e entendendo-se, ele também por si só ache os caminhos dele. Como é que isso funciona nesse caso específico dele fazer perguntas para você, mais da doutrina e menos dos problemas dele, da solução para os problemas dele, né? Então, você pontuou bem, né? Como eu já tinha falado aqui também. Ele dá o tom na sessão, mas eu também preciso mostrar isso para ele. Então, num dado momento, eu costumo dizer, eu percebo que você está demonstrando uma curiosidade sobre essa religião. Isso aconteceu nesse momento ou você já tinha? Né? E também você percebe isso? O que isso diz para você? Né? Para a pessoa refletir por que ela tem essa curiosidade. Por que ela quer saber? Tem pessoas que são assim muito definidas na religião que tem. E às vezes são até radicais. Essas pessoas, se perguntarem a minha religião e eu falar sou espírita, normalmente ela não vai dar sequência. Quando a pessoa dá sequência e questiona muito, ela está demonstrando no mínimo uma curiosidade. Então eu aponto para ela perceber essa curiosidade que ela está demonstrando, né? E uma vez uma pessoa até falou assim para mim diante dessa pergunta, então desculpa, eu não posso te perguntar isso? Eu falei assim, não, você pode, é só interessante você se observar e saber por que você tem essa demanda, né? Você já tinha percebido isso em você ou não? Como que você está diante do seu relacionamento com Deus, com o sagrado e com a divindade? Jung fala muito, né? Da divindade e do sagrado. E às vezes a pessoa fala, não, é só uma curiosidade, mas
como você é espírita e eu confio em você, eu gostaria de saber, né? Porque tem uma relação de confiança também, né? E eu me limito a responder o que a pessoa pergunta. Agora, se ela vai perguntando mais coisas, eu tenho a postura de responder. Sim, a gente percebeu até pela palestra que você nos concedeu, né? Que foi um bálsamo para todos nós. Essa facilidade que você tem de se expor, de falar, a gente percebe que você tem um carinho, um amor muito grande por falar da doutrina, por falar do Cristo, falar do amor, né? Então você carrega muito isso na sua palavra, e às vezes talvez seja bem isso que essa pessoa também colocou, né? Quer dizer, ela confia em você porque, de certa maneira, você consegue passar confiança em tudo aquilo que você está passando para ela, quer que seja da maneira profissional, por os seus aprendizados na escola, né, na questão, ou mesmo daquilo que você traz e que aprendeu da doutrina também. Olha, a questão da confiança, né, de passar a confiança ou da pessoa sentir a confiança, na questão da pessoa ter a confiança em mim, vai depender das disposições internas dela. Normalmente ali no setting terapêutico, né, onde ela já esteve um tempo ali comigo, já desenvolveu um vínculo, né, que a gente chama de uma transferência positiva, essa confiança acaba acontecendo. E a pessoa, eu até falei isso porque foi o que um paciente falou para mim uma vez. Agora, a gente transmitir essa confiança, eu acho que tem a ver realmente com o quanto a gente acredita naquilo que a gente estuda e vivencia. E eu acredito profundamente na doutrina espírita. Eu encontrei nessa doutrina a resposta para todas as minhas dúvidas no campo espiritual. Eu, como te falei, aprendi sobre Jesus Cristo, conheci Jesus Cristo mais profundamente dentro dessa doutrina. E por favor, né, quando eu disse eu sou de origem católica e conheci Jesus dentro da doutrina espírita, eu não quis dizer de maneira alguma que o catolicismo não ensina Jesus. Eu acho que eu era muito nova quando estava na doutrina, no catolicismo, né? Eu era criança, eu fiz catecismo com 10 anos. Então eu acredito que eu não tinha ainda a maturidade de compreender o que estavam me ensinando. Talvez não tivesse ainda aquela sede por conhecer, que quando eu cheguei na doutrina, já aos 28, 29 anos, eu já tinha. Então, e ali foi me oferecido, foi me ofertado todo o conhecimento. E a minha vida se transformou. Eu falo que eu entrei uma Estela e sou outra. Depois que eu conheci Jesus e que eu levei ele para a minha vida, para dentro de mim e para a minha vida. Então, eu acredito e procuro, me esforço por praticar o que Jesus ensinou. E quando a gente fala, aquilo que a gente faz tem um impacto muito maior. Por que o que Jesus nos ensinou reverbera no planeta 2020 anos depois que ele desencarnou? Porque Jesus, o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele falava e o que ele fazia era exatamente a mesma coisa. E isso faz com que a energia se condense de uma forma que transforma. Não tem dispersão, você pensar numa coisa e fazer outra. Não. Ele pensava, sentia, falava e fazia a mesma coisa. E nós ainda estamos longe disso, hein? Por favor, não estou dizendo que eu faço isso ainda de jeito nenhum. Mas eu me esforço por fazer isso. Eu me lembro que uma vez eu tinha brigado com uma pessoa, discutido, né? E estava muito magoada com ela. E alguém me liga e pede para eu fazer uma palestra sobre o perdão. Eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? E me lembro também que quando eu fiz o curso de palestrante espírita pela USE de Santo André, quem deu o curso para minha turma foi o Eugenivaldo Forte. E a primeira coisa que ele falou para a gente foi assim: quando vocês receberem um tema para uma palestra, antes de qualquer coisa,
antes de pegar o primeiro livro para estudar, viva o tema por uma semana. E na hora que eu recebo o convite com aquele tema, a primeira coisa que eu pensei, ai meu Deus, eu vou ter que perdoar agora. Né? E como fazer? A gente é humano, né, Ricardo? A gente ainda traz, né, dentro de nós uma certa vaidade, um certo orgulho, uma certa, né, um endurecimento ainda no coração. Mas Deus é maravilhoso, né? Ele traz pra gente o que a gente precisa. Acho que todos, né, que conhecem um pouquinho a doutrina já ouviu isso, que a boca fala pro ouvido mais próximo, né? Então eu tinha que falar de perdão porque eu tinha que perdoar. Então eu comecei a viver aquilo aquela semana, lembrei daquele trecho do Evangelho, né? Antes de fazer uma caridade, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois oferte a tua caridade. E me ajudou muito, porque daí eu fui lá, repensei, conversei e comecei a ver as coisas, né? Poxa, eu também erro. E quando eu erro, eu preciso do perdão. Então, por que não? Estamos todos aqui, numa mesma jornada, numa mesma caminhada, num aprendizado, numa evolução espiritual. Vamos nos perdoar. E foi lindo, foi maravilhoso, né? Agora, a gente demora um pouquinho para fazer isso. Jesus não, né? Jesus não sabe perdoar porque ele não se ofendia, não é assim? Não, com certeza. Nós só temos um probleminha só que nos atrapalha, é o nosso orgulho, né? Quando nós pequeno problema, né? Pai de todos os defeitos. É isso. Quando a gente conseguir controlar o nosso orgulho, perdoar vai ser muito fácil. Com certeza. Então, o nosso problema não é o perdão. O nosso problema é esse orgulho que a gente carrega dentro da gente já, né? É verdade. Então, nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco e dentro de instantes voltaremos com o Espiritismo em Ação, recebendo hoje nossa companheira Estela Maris. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Estamos de volta com o nosso Espiritismo em Ação, recebendo hoje nossa querida amiga Estela Maris. Então, no bloco anterior, Estela, você comentou com a gente, inclusive a respeito, você falou que você descobriu Deus, Jesus, através da doutrina do Espiritismo. Sim. Mesmo você sendo origem católica, e não que você deixou bem firmado, e realmente é bem isso, não é que a outra religião você não encontra ele, mas que você se encontrou quando você passou para o Espiritismo. Isso, acho que eu estava madura para isso, né, quando eu fui para o Espiritismo. Ou porque talvez todo espírita, como a gente sempre conversa e recebe as pessoas aqui, fazem questão de falar que assim, eu fui para o Espiritismo porque eu tinha muitas dúvidas e a religião que eu tinha não me respondia. Então, como pessoas que já colocamos com a gente, assim, como eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de saber a mais, e aí eu não consegui encontrar essas respostas. Quando eu passei para o Espiritismo, eu comecei a encontrar todas essas respostas. Seria também isso aconteceu comigo isso? também. Isso, mas assim, eu nem fui por causa de dúvidas, assim, mas chegando lá, eu vi que aquelas que eu tinha ali respondia, né, tudo. Sim, então, mas é bem que... não que você não se contente, né, com aquilo que aquela religião está te passando, mas que, até nós falando no nosso linguajar, né, que cada um está numa etapa, está numa escala, está num nível de evolução. É lógico que quando a gente reencarna, estamos num nível que às vezes a gente precisa, sabendo que precisamos e necessitamos evoluir, necessitamos conquistar, necessitamos melhorar, né? Às vezes aquela região na qual a nossa família
nos colocou, porque a gente adentra a religião através da família que nós reencarnamos. Então, da necessidade que a gente tem de obter respostas ou de voltar, né, no estágio que a gente já vinha, talvez seja bem isso. O Espiritismo, ele justamente, não sei se eu estaria falando besteira ou não, mas ele nos coloca, né, num caminho que provavelmente a gente já vem e que nós temos apenas que retomar a nossa estrada, né, o nosso compromisso ali e seguir dali para frente. Coisa que talvez essas outras religiões talvez não nos desse essa condição ou essa força para poder continuar, ou esse esclarecimento, não sei como poderíamos situar isso. Olha, vou te falar o que eu penso, né? O que eu sinto. Eu penso que assim, as pessoas são diferentes. Cada um de nós é exemplar único de nós mesmos. Correto. E de acordo com as nossas vivências, com a educação que nós temos, a nossa cultura, e claro, as nossas vidas pregressas, mas quem pode pensar assim somos nós espíritas, porque há quem não acredita em vidas pregressas, né? A pessoa chega nessa encarnação, né, de uma forma. E as religiões, todas elas, todas, sem exceção, se ela é uma religião cristã, se ela é uma religião que nos fala desse Deus único, ela pode muito bem ajudar a pessoa a fazer essa caminhada de evolução espiritual. Uma das coisas, inclusive, que me fez me simpatizar no início com o Espiritismo foi isso. Não dizer que só a minha religião salva. Sim. E valorizar todas as outras. Respeitar e valorizar todas as outras. Né? Então, tem pessoas que precisam de mais respostas, que é o caso dos espíritas. Eu costumo brincar que o espírita assim, comparando na vida espiritual, ele é aquela criança que fica, papai, mamãe, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? O espírita, se a gente for comparar, é naquela fase da criança que quer saber o porquê de tudo. Mas, por exemplo, se tem uma coisa que eu admiro demais, é a fé dos evangélicos. Eu não estou falando de fanático, porque tem fanático em todas as religiões. Sim. Né? Eu já vi espírita fanático, católico fanático, evangélico fanático. Não estou falando de nenhum fanático. Todo excesso atrapalha. Atrapalha muito, né? Mas o evangélico, ele não precisa de muito porquê. Ele leu ali a Bíblia, ele entende aquilo, ele tem uma fé. Ele fala que o Espírito Santo de Deus está ali presente e ele pede a direção e ele fala mesmo, Deus falou comigo. Olha que coisa linda, né? É isso que a gente precisa, fazer esse contato com Deus. Agora o espírita não, ele lê lá e fala, mas por quê? Não, mas por quê? Não, mas não faz sentido. E o mundo? Olha aí quanta injustiça, olha não sei o quê, né? Então, quem vem para o espiritismo, quem chega na doutrina e fala, opa, aqui normalmente precisa desses porquês, né? Agora, falando do meu caso, né, eu não tinha nem isso ainda. Eu ainda não tá, eu diria assim que eu era aquela católica não praticante, né? Porque dentro do catolicismo a gente vê poucos praticantes e muitos que se dizem católicos e até falam, mas eu não sou praticante. E eu era uma dessas. Meus pais não, eles são praticantes até hoje. Mas eu era uma católica não praticante. E aí, então, vou contar a você como eu cheguei no espiritismo, tá? Eu tinha um pouco menos de 20 anos, ou uns 20 anos, e eu tinha um namorado que o pai dele ia fazer uma cirurgia espiritual. E um dia eles estavam indo para assistir uma palestra e ele falou para mim, vamos lá com meu pai, vamos assistir uma palestra? Falei, vamos. E naquela época nem foi no Joana, né, que eu fui, que é onde eu frequento hoje. E, Ricardo, quando eu entrei naquela casa espírita, eu não consigo te explicar o que eu senti. Foi assim, eu vou tentar traduzir para algumas palavras, mas imagina que foi muito maior que isso. Conforme eu sentei ali, parece que eu levitava. A leveza que eu senti, a paz, né? A paz, uma alegria, uma coisa que parecia que eu flutuava. Isso antes de começar a palestra, só de estar naquele ambiente, né? E lá eles davam um passe na gente em cabines individuais, mas tinham 3 passistas dentro dessa cabine. E eu lembro que eu entrei
eu sentei, tinha 2 passistas atrás de mim, uma na minha frente. Essa que estava na minha frente olhou para mim e falou assim: filha, pense em Jesus. E ali eu fechei os olhos, comecei a pensar nele e comecei a conversar. Né? E de olhinho fechado ali, pensando, falando para ele da minha vida em pensamento, né, claro. E os médiuns ali dando passe, né? E numa hora eu falei assim, nossa, vai acabar o passe já, tem que acabar o assunto aqui, né? Porque daqui a pouco acaba o passe. E foi muito curioso, porque isso eu só percebi depois, né? Eu senti que é como se tivesse um túnel de luz branca que saía daqui da minha cabeça e subia. Gente, eu não sou vidente, não sou audiente, nada disso. Mas sabe quando você tá ali de olhinho fechado, conversando, e depois quando eu lembrei daquilo, eu lembrei que eu sentia que tinha como uma ligação direta mesmo, uma coisa tão bonita, que eu nunca vou me esquecer disso. E aí eu continuava ali conversando com Jesus e me deu uma vontade de sorrir que eu me segurava. Mas aquilo até fazia assim, né? E eu sei que de repente eu me acalmei, aí terminei a minha conversa com Jesus, já preocupada, que achei que o passo já estava acabando. E depois eu acho, né, que os médiuns ali sentiram e me esperaram o meu momento, porque eu fiquei um tempão mesmo ali. E daí quando eu encerrei a conversa, uma das médias olhou para as outras e falou assim: olha como sorri essa entidade. E aí ela olha para mim e fala assim: filha, você precisa vir trabalhar com a gente, você tem uma entidade linda que quer trabalhar. Eu não tinha entendido nada, né? Confesso que eu não tinha entendido nada. Eu só sei que eu estava muito bem. E ela falou assim: parabéns pela sua fé. Né? Eu também não entendia nada do que ela estava falando. E aquilo, quando ela falou assim, vem trabalhar com a gente, eu falei, eu virei. Um dia eu virei, mas agora não dá. Porque era uma época que eu estava fazendo faculdade, trabalhava e estudava. De sábado tinha que dar conta de estudar para as provas, essas coisas, não tinha tempo mesmo. Saía de casa 6 horas da manhã, um pouquinho antes, né? E chegava da faculdade por volta de 11h30, quase meia-noite. Né? Então eu falei, um dia eu virei. E naquele centro acho que eu fui mais 2 ou 3 vezes só, não fui mais, e continuei a católica não praticante. E já nos últimos anos da faculdade, um dia uma amiga me falou assim: Estelinha, vamos comigo num centro? Eu acho que você vai gostar de lá. Pelo que eu te conheço, olha, tem sua cara, é um lugar muito sério, muito organizado. Eu gostei muito de lá, vamos? Falei, vamos. Aí nós fomos, era no Joana, né? E tinha lá o atendimento fraterno. Ela falou, você pode pegar uma fichinha, conversar com uma pessoa lá embaixo e tal. Aí eu peguei, conversei, comecei um tratamento espiritual. Ela já estava no meio do tratamento. E só para resumir, né? Ela terminou aquele tratamento espiritual e não deu sequência a frequentar a casa, né? Eu até brinco quando eu falo com ela. Eu falo assim, você terminou o tratamento e nunca mais voltou. E eu nunca mais saí, né? E eu fiquei. Ou seja, você é uma das poucas exceções de que chegou à doutrina pelo amor. Eu acho que sim. Eu acho que nem foi pelo... Acho que foi pelo acaso. Não, porque acaso não ela existe, me convidou não... e eu fui. Aí chegou lá e acho que despertou isso, né? Porque eu me sentia... Mas assim, eu acho que foi o amor que eu recebi. Porque foi uma coisa tão linda ali, né? Foi tão lindo eu estar ali, eu recebi naquele primeiro. E depois lá a mesma coisa. Então eu acho que assim, o amor com que eu fui recebida por toda a espiritualidade, por todos os trabalhadores da casa, tanto do primeiro, anos atrás, né? Porque isso eu demorei uns 6, 7 anos mais ou menos daquele primeiro centro, para depois frequentar mesmo, que é já quando eu estava terminando a faculdade, né? Então, mas aí que tá, né? Você em sendo convidada, você não relutou, você não, simplesmente fui. Você foi de braços abertos ali, chegou e aí você encontra aquele ambiente que nem você descreveu, que deve uma coisa assim... Gente, uma coisa que não dá para falar. Indescritível. E outra, é uma coisa única para a pessoa, né? Você não consegue dimensionar ou não consegue transcrever ou fazer com que as pessoas possam imaginar qual que era aquela cena, né? Você não, por mais que você tente, é lógico que nunca será o que você sentiu naquele momento. Mas é lógico, e você ir trabalhando
na casa há tantos anos, as pessoas que te procuram na orientação, lá no atendimento fraterno, essas pessoas elas vão geralmente por uma necessidade, por um desequilíbrio, por pedir uma orientação, sim, né? Sim, então essas pessoas sim. Essas vão até lá, elas iniciam muitas vezes. Sim, porque estão num momento difícil da vida, né? Às vezes uma doença, às vezes uma tristeza profunda, e algum amigo fala, vamos lá no centro que você vai ver, verdade. E você foi, quer dizer, tudo bem, você foi por um episódio de que tinha uma pessoa, né? Porque uma amiga muito querida me levou. E só fazendo uma correção, ela não continuou lá, né? Mas depois ela foi para uma outra casa espírita que era mais perto de onde ela morava, fez um trabalho caridoso lá também muito bonito, né? Quem adentra acontece que eu não saí dali do Joana mesmo, né? E tô lá até hoje, graças a Deus. Com certeza, e é lógico que está lá e como estaria, o importante lógico, você em sendo chamada, de imediato você teve essa sensibilidade de atender, ou seja, a gente volta na questão daquilo que a doutrina passa para a gente já vem já preparados, nós temos que saber, né, a hora de retomar a nossa tarefa, né? Sim. Seja em que religião for, né? Tem um momento que a gente tem que adentrar nela. Tem que adentrar, tem que realmente assumir aquele compromisso, aquela que nem você colocou. Existem religiões que as pessoas realmente têm uma fé tão grande que às vezes até a gente até inveja, sabe? Em bom sentido, lógico, Sim. né? De que a pessoa sabe, puxa vida, olha só como essa pessoa ela vivencia o Cristo, né? Sim. E muitas vezes nós espíritas, a gente, aquilo que você colocou, a gente às vezes não que relute, mas a gente sempre questiona muito, nós somos muitos questionadores. Nós somos muito questionadores. Nós procuramos sim, é lógico, fazer a nossa parte, procuramos trabalhar, mas a gente sempre tem ali por trás da gente ali aquela perguntinha ali, sabe, aquela coisa ali batendo na gente para poder... Será que é assim mesmo? Será que... Como é que funciona, né? E que é muito importante também, né? Porque como Kardec nos ensinou, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então a gente precisa aprender, precisa responder os nossos porquês, mas nós não podemos ficar só no racional, né? Porque o desenvolver da fé, desse contato com Deus e de praticar, aceitar tudo que a doutrina nos ensina para a própria vida e desenvolver esse contato íntimo com o nosso mentor, com o mentor da casa que a gente frequenta, com Jesus e com Deus. Esse é o sentido de uma religião. Uma religião, ela precisa te transformar. Se você não se transforma na religião que você professa, na religião que você escolheu para você, então você está ali só aprendendo e desenvolvendo o intelecto. Mas nós precisamos desenvolver o nosso ser, o nosso espírito, com a ligação que a gente faz com o nosso Pai. Com certeza. Então nós vamos encerrando mais um bloco, nosso Espiritismo em Ação, e dentro de instantes voltamos com o nosso fechamento. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Então voltamos para o nosso último bloco, para o nosso fechamento do nosso Espiritismo em Ação, recebendo nossa querida amiga Estela Mares. Então, Estela, dentro de tudo aquilo que a gente conversou, sabe, dessa sua vivência na doutrina, tantos anos trabalhando
numa casa espírita. O que você pode passar para a gente dessa sua experiência? Como que você vê, talvez hoje, esse mundo e o espiritismo? Onde que o espiritismo, onde que a doutrina se encaixa num mundo tão desigual, num mundo tão complicado, sabe? E é lógico, você recebendo pessoas que chegam até você com N tipo de problemas, né? Como é que você vê essa doutrina? Boa pergunta, e até vou aproveitar para complementar algo do bloco anterior. Quando você mencionou que eu sou uma das pessoas que chegou na doutrina pelo amor, né? Tive essa felicidade, mas quantas dores já passei ali dentro e que a doutrina me ajudou. Aliás, assim, se eu não tivesse tido aquele amparo espiritual dos tratamentos, das palestras, essa cúpula protetora que a gente tem dentro de uma casa, como me ajudou a superar as dores, os problemas, as dificuldades que eu tive. E falando de mundo, não é diferente, porque todas as pessoas no mundo têm problemas. A nossa vida ela é feita de altos e baixos, não é? Ninguém tem só alegrias e ninguém tem só tristezas. Eu gosto muito de citar isso. Tem um psiquiatra russo chamado Eugene Minkovsky. Ele tem um artigo científico que ele fala sobre o sofrimento. E ele diz que o sofrimento faz parte da condição humana. Que existe registro, palavras dele, existe registros de pessoas que atravessaram a vida do berço ao túmulo, sem nunca ter ficado doente, mas jamais sem nunca ter sofrido. Então, sabedores disso, né, que passaremos por momentos difíceis, dificuldades na nossa vida, eu me pergunto, aquele que não crê em Deus, como supera isso? Porque Deus traz para a gente a visão desse futuro. A doutrina espírita traz para a gente o conhecimento de que somos espíritos eternos. Então a gente não acaba, a gente não morre. E isso faz com que a gente tenha uma outra consciência e uma outra responsabilidade. Nós vivemos um momento que, infelizmente, a depressão e o número de suicídios são muito grandes. E agora eu vou lembrar aqui um pedacinho de uma palestra do Rossandro Klinge, que ele conta uma partezinha da sua vida, onde ele diz das dificuldades que ele viveu. Ele não especifica o quê, mas falou que foi um momento muito difícil da vida dele, e que ele passou 3 dias na sacada de um prédio, no 4º andar, pensando de que jeito ele se jogava, porque era meio baixo, né, só 4º andar, mas que ele precisava morrer, que ele podia só ficar aleijado ou coisas do gênero. Então ele ainda conta e falou, eu ficava pensando que eu tinha que cair com a cabeça assim, né, pra morrer mesmo. E olha que lindo, ele diz que numa hora ele para e fala assim, mas para que eu vou fazer isso se eu não morro? Eu só desencarno, né? Então isso eu acho fantástico, Ricardo, que a nossa doutrina nos traz, né? Porque a gente imaginar, né, que vai morrer e vai acabar os problemas é um chute no escuro, um soco no escuro. Uma vez um paciente meu falava em suicídio, e dentro de uma sessão terapêutica a gente não pode falar das nossas crenças, né, de uma religião, mas eu perguntei para ele, né, o que adiantaria o suicídio? E aí ele falou assim, eu ia acabar todo o meu sofrimento. Eu falei, mas você tem certeza do que acontece do lado de lá? Eu instalei a dúvida. Então eu não falei da religião, mas eu pude fazer uma pergunta para ele, para instalar essa dúvida nele, né? Essa certeza do Rossandro, né, que ele não morria, tirou ele daquilo. E olha quem é o Rossandro Klinge hoje, né? Um psicólogo, doutor em psicologia, um palestrante espírita que leva o conhecimento da nossa doutrina para o Brasil inteiro, e eu acho que até fora do Brasil. Por quê? Porque ele se apoiou na fé
ele se apoiou em todos esses ensinamentos e se recuperou. E ele contando nessa doutrina, nessa palestra, eu acho que era de um livro dele que ele conta isso, né? E que ele fala que se ele puder tocar as pessoas que venham porventura se identificar com um momento difícil como ele estava, e que possam ver no exemplo dele, né, que ele conhecer isso, a gente não morre. Então, que essa pessoa também poderia, né, de repente se inspirar e se salvar, né, continuar vivo e se orientar por alguma religião, mas buscar um Deus e não cometer um suicídio, né? E quando eu perguntei para esse paciente, mas tem certeza que acontece do lado de lá? Que ele falou assim, não. Eu falei, então, se eu falasse para você assim, abre aquela porta ali e entra. Pode ser que lá você vai encontrar um abismo e vai cair. Pode ser que você vai encontrar um tesouro. Pode ser que você vai encontrar uma praia. Pode ser que você vai encontrar pessoas que vão te torturar. Você abriria a porta e entraria? Sem saber o que tem lá, mas podia ter qualquer uma dessas coisas? E ele ficou assim, falou, não entraria. Eu falei, então, entrar na morte é mais ou menos a mesma coisa, não é? Ou você sabe o que tem do lado de lá? Não sei. Então, é legal, né? Porque não dá, de repente, para você falar no que você acredita, mas dá para você instalar uma dúvida que é verdadeira. Não é? Porque não se fala mesmo que ninguém prova nada, religião é fé. Com certeza. Então, né? eu quando me pergunto, mas Estela, você acredita em reencarnação? Eu falo, não, para mim é uma certeza, não tem que acreditar, né? Mas é algo muito subjetivo, é pessoal, porque se a gente for ver, prova científica não existe, a gente tem que ter isso em mente. Religião é fé. E fé é a certeza daquilo que não se vê. Agora, o que é o pessimismo, se não a pessoa de muita fé no que vai dar errado? Porque a gente também não pode provar que uma coisa vai dar errado. Mas ela acredita, né? Mas ela acredita. Então, por que não a gente ter fé em Deus? E quando eu digo que não se prova, gente, é cientificamente. Porque nós temos aí uma pleiade de espíritos que vêm nos contar através dos médiuns como é o mundo espiritual. Então, eu respeito, né, quem não acredita nos espíritos, quem acha que não tem essa comunicação, ou até mesmo que não pode ser feita, eu respeito totalmente. Mas nós espíritas acreditamos, ouvimos, lemos e aprendemos com Kardec, inclusive, a diferenciar, né, um espírito de luz de um espírito zombeteiro. E se esses espíritos iluminados escrevem livros através de médiuns que psicografam, contando vidas pregressas, como Emmanuel, por exemplo, e nos ensinando o quanto nós podemos evoluir numa vida, o que nós devemos fazer, reavivando os ensinamentos de Jesus Cristo, porque ele foi o primeiro que esteve aqui nos dizendo que nós, como é o caminho que nos leva ao Pai. Por que a gente não acreditar nisso? Ainda que não tenha uma prova científica, que é o que muitos ateus alegam, não é? É algo que nos ajuda a superar as dificuldades da vida. Então a doutrina espírita, ela é consoladora. Ela é uma doutrina que vai mostrar para mim, para você e para você um caminho iluminado, um caminho que não é fácil, como Jesus disse, que tem a porta larga e a porta estreita. Adentrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Jesus nos disse isso. Por que é estreita a porta? Porque nós temos que cobrar de nós mesmos a nossa responsabilidade pela nossa evolução e de trilhar esse caminho. Por que estreita? Porque não é fácil perdoar. Por que estreita? Porque não é fácil deixar de ser maledicente. Né? Por que estreita? Porque não é fácil a gente reconhecer que não existe acaso, que não existe injustiça, que existe lei de causa e efeito. E o que eu estou vivendo hoje foi algo que eu plantei ou nesta vida ou em vidas pretéritas. Então a gente olha para o mundo e vê, mas isso é injusto, isso é injusto. Então eu diria que a gente pode até dizer que tem injustiças, mas não tem injustiçados. Né? Porque aos nossos olhos exclusivos desta vida, sim, parece injustiça algumas cenas que nós vemos no mundo. Mas a doutrina nos mostra que não tem injustiçados. E para isso tem uma fala de Jesus também, quando ele diz assim: no mundo em que viveis, os escândalos ainda são necessários, mas ai daquele que o fizer. Então, quando a gente estuda a doutrina e estuda Jesus, nós entendemos por que ainda existem escândalos, por que ainda existe injustiça,
e que nós precisamos passar pelo que nós estamos passando, dado ao que nós fizemos um dia. Mas ela é tão consoladora que ela relembra Jesus mais uma vez e diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós nos colocarmos no caminho do bem, do amor, da fraternidade, da caridade, com certeza nós podemos, através do amor, né, cobrir uma multidão de pecados. A gente não tem que simplesmente sofrer ou só sofrer. A gente pode escolher o amor para evoluir. Então, a nossa doutrina, ela vai trazer para quem chegar nela, buscando conhecimento, buscando querer aprender de Jesus, querer aprender esse caminho de evolução espiritual. Dentro da nossa doutrina vai encontrar essas respostas, vão ter casas espíritas mais voltadas para escolas, onde você vai estudar e vai aprender mesmo os conceitos da doutrina, aprender sobre o cristianismo, aprender sobre os tratamentos espirituais, aprender sobre magnetismo e desenvolver a fé, porque de nada adianta a gente ter esse conhecimento todo e não aplicar na própria vida. Nada adianta eu falar que tudo isso é muito lógico, faz muito sentido, respondeu todas as minhas perguntas e quando eu estou vivendo um momento difícil, falar, mas isso é injusto, eu não devia estar passando por isso, porque olha, eu fiz isso e essa pessoa está fazendo isso comigo. Eu tenho que lembrar que, aos olhos desse momento, parece injusto, mas não tem injustiça. Né? Se eu estou passando por isso, de alguma forma, eu precisava, eu plantei, ou nessa vida ou em outra, e aí eu costumo dizer, então vamos passar por esse momento com resignação, não é? Porque a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Vamos passar por esse momento com resignação, com fé e no final disso vamos ter a certeza, né? De que quitamos mais um carnezinho que nós mesmos contraímos essa dívida e quitá-la vai ser muito bom. Então a nossa doutrina, ela ajuda as pessoas que vivem neste mundo e também os espíritos desencarnados em tantos trabalhos lindos espirituais que nós sabemos que existem, né? Nos trabalhos mediúnicos, trabalhos de desobsessão, onde são tratados tanto assistido quanto alguns daqueles irmãos já desencarnados. É uma doutrina linda, maravilhosa, que mudou toda a minha vida, uma doutrina pela qual eu pauto realmente a minha vida e que eu convido a você que ainda não é espírita, que nunca leu um dos livros do Pentateuco que seja, ou alguma obra psicografada por Chico Xavier, por Divaldo e tantos outros, né, médiuns sérios, que traz para a gente um conhecimento da vida além túmulo, né, do mundo espiritual, porque nós somos espíritos, nós somos um ser espiritual vivendo uma passagem, um momento material. E um dia nós vamos retornar para a nossa pátria verdadeira. E o que nós levamos daqui, o que nós fizemos aqui, né? Então a doutrina tanto nos ajuda a atravessar os momentos difíceis, como nos amplia essa consciência para que a gente viva de uma forma melhor para nós e para o nosso próximo, o que vai nos ajudar nessa caminhada de retorno ao Pai. Com certeza, né? Não adianta a gente ter o conhecimento se não tiver a vivência, né? Exatamente. É total perda de tempo e nada acrescentamos, nada nos modificamos. Aplicar na própria vida, né, E Ricardo? aquilo que você colocou, né? A gente veio para essa encarnação para nos modificarmos e não para simplesmente conhecermos aquilo que é certo e não o praticarmos. Então nós só conseguimos evoluir, nós só conseguimos nos tornarmos melhor e o mundo consequentemente se tornará melhor quando que todos buscarem não só conhecer, não é apenas ser curioso. E nós sabemos que tem muita gente que apenas tem o conhecimento, mas tem muito conhecimento. Não é pouco conhecimento. Mas às vezes peca porque não consegue transformar isso na prática, não consegue fazer isso como sendo uma ação. Aplicar na própria vida, né?
Com certeza. Às vezes tenta aplicar na vida dos outros, né? Sim, isso é fácil. Isso é fácil de fazer, né? Mas tudo bem, né? Estela, foi muito gratificante de receber esse nosso bate-papo. Tenho certeza que quem acompanhou com a gente deve estar muito satisfeito mais uma vez de poder ter aprendido um pouco, né? Daquilo que é a doutrina, daquilo que é a vivência no Cristo. E eu acho que a nossa proposta é bem essa. É poder apresentar pessoas que podem mostrar, são exemplos de pessoas que vivenciam o Cristo, vivenciam a doutrina e que estão aí, sabe, com as suas dificuldades, com as suas barreiras. Todos nós temos que passar pelos nossos percalços, ninguém passa pela gente, mas estamos aqui firme e forte e tentando fazer o melhor para nós, né? Para que a gente possa também nos tornarmos melhor para os outros. Muito, muito obrigado, Estela. Eu que agradeço, só tenho que agradecer o carinho de sempre, a oportunidade de mais uma vez falar da doutrina, falar de Deus, falar de Jesus e o carinho que eu sempre sou recebida aqui na Rádio Fraternal por você e por toda a equipe aqui desta rádio. Muito obrigada mesmo. Que estejam todos com a paz de Deus em seus corações e que nós possamos viver a nossa vida pautada no cristianismo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigada. Obrigado, queridos amigos, queridos irmãos que estiveram conosco. E dentro em breve estaremos de volta com mais um Espiritismo em Ação. Até lá. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.